Quando eu era pequeno, a minha avó costumava dizer que quem não tem colírio usa óculos escuros. Não é isso. Ela costumava dizer que Quem não tem filé come pão e osso duro. não! A minha avó costumava dizer que quando a gente se deparava com um problema, era bom a gente dar 2 ou 3 passos para trás para olharmos o problema segundo suas verdadeiras dimensões e não pela impressão de quem está vendo o problema de muito perto. O que se enxerga de muito perto sempre é muito maior do que quando a gente olha com uma certa distância. Quando a gente olha um problema de uma certa distância, além de conseguir mensurá-lo de uma maneira mais objetiva, a gente consegue ver se em volta dele não existem espaços que nós podemos usar para escaparmos do problema, para não enfrentá-lo, sofrendo assim desgaste emocional, intelectual, de energia, que pode ser aplicado mais tarde, mais no futuro, em coisas muito mais proveitosas do que num embate. A pergunta que nós nos fazemos nessa série de vídeos sobre educação é o seguinte: existe solução para a educação brasileira? A resposta mais óbvia e mais imediata para muitas pessoas seria: não tem solução. O problema é que esta solução, esta resposta, também é a menos inteligente. Por quê? Porque é a mesma coisa que dizer: não, vamos deixar a educação cair, segundo o sabor da lei da gravidade, e depois que ela bater contra o chão e se espatifar em 1000 pedaços, a gente vai lá e vê se aproveita alguma coisa. Só que essa política de terra arrasada, dentro da sociedade, vai custar um alto preço para 1, 2, talvez 3 gerações. Se nós já estamos atrasados em relação ao resto do mundo em qualidade de educação, e se nós levarmos mais 3 gerações para voltarmos a andar, esse país simplesmente acaba. Então a solução não é deixar quebrar, porque deixar quebrar a educação é deixar quebrar o próprio país. Tampouco é abraçarmos as ideologias que desde 15 de novembro de 1889 vem lutando pela hegemonia das cabeças dos brasileiros. De um lado os positivistas, do outro lado os marxistas. Como nós vimos nos vídeos anteriores, e se você não assistiu, te convido, está aqui em cima, assistir o vídeo número 2 sobre essa briga entre esses dois grupos e os resultados dela. O problema é que, até agora, nessa briga, quem pagou o pato foi a sociedade brasileira. Por quê? Porque nenhum desses dois grupos quer uma educação de qualidade de verdade. O que eles querem é manipular a cabeça dos jovens, das crianças, das pessoas, para que todos sigam o seu modelo de revolução, o seu modelo de discurso, aquilo que eles pretendem implantar. Eles não querem te dar autonomia para pensar. Eles não querem te dar autonomia para escolher. Eles já escolheram. E como eles se acham os grandes intelectuais, você que cale a boca e siga as determinações deles. Então, como resolver? Bom, voltando à resposta da minha avó, a primeira coisa seria darmos 2 ou 3 passos para trás. Renegarmos estes 2 modelos e dizermos simplesmente: vocês não nos servem, vocês não respondem aos nossos anseios, porque se respondessem, a nossa educação estaria muito melhor, e não está. E vocês estão há décadas se digladiando entre si para ver quem pode implantar o regime mais totalitário dentro da cabeça da sociedade. A segunda abordagem que nós devemos fazer: você já notou que no Brasil nós não temos educação para o trabalho? Ou seja, a nossa sociedade, que vive tanto de teoria quanto de prática, não tem educação para qualificar os nossos trabalhadores. É como se vivêssemos num mundo de teóricos.
E quem não couber dentro desse espaço dos teóricos deve simplesmente calar a sua boca, baixar a sua cabeça e, como gado, como um muar a ser tangido, seguir aquele caminho que o sujeito que está em cima do lombo do cavalo, que é o grande teórico, o grande intelectual, vai ditar, vai dizer. Ou seja, autonomia zero. Para restabelecer a autonomia do cidadão, nós devemos restabelecer a educação para o trabalho, como era preconizado na lei de educação da época do Império. Existiam escolas para a educação agrícola, existiam escolas para a educação dos normalistas, formação de profissionais. Por que não existem hoje? Primeiro, e em maior monta, porque marxista odeia a educação para o trabalho. É sério. Pegue artigos escritos por professores, por pesquisadores de cunho marxista e veja que eles vão condenar a educação para o trabalho. Não se pode educar o proletário para ele se tornar ainda mais proletário. Só que, nisso, eles tiram a qualificação do trabalhador. A nossa sociedade, que já está desindustrializada, quando vai procurar um emprego, encontra dentro dos espaços de oferta de trabalho, muitas vezes, empregos de baixíssima qualificação, que exigem qualificação zero. Você não precisa ler, você não precisa escrever, não precisa saber matemática, nem matemática básica para ocupar os serviços, e vai ganhar salário mínimo. Ou seja, a ideologia marxista condena o trabalhador à miséria. Ou você é um grande intelectual, ou você não é nada, porque você não pode sequer ser trabalhador. Você, pela ideologia deles, não pode escolher onde você quer estudar e em que você quer se qualificar, para poder cobrar um pouco mais pelo serviço que você oferecer para a sociedade. Um outro problema é que nós sofremos de uma espécie de positivite. É a inflamação do positivismo. Em todos os outros países onde a educação evoluiu e ajudou a economia e ajudou a sociedade, as escolas funcionam em período integral. Elas ensinam a teoria em um período e no segundo período elas ensinam coisas práticas, consertar bicicleta, fazer um bolo, fazer uma instalação hidráulica, enfim, como lavar um cachorro. São coisas básicas que integram o homem a uma sociedade que, como eu já disse, ao mesmo tempo é teórica e é prática. Você não vive só de teoria. Só que, segundo o positivismo, assim como o marxismo, porque eles são iguaizinhos nos fins, eles só são diferentes no discurso, mas nos fins eles são iguais, assim como o marxismo, o positivismo vai dizer: você tem que ser treinado para o mundo das ciências, para o mundo do pensamento metafísico, para você pensar. Então você não precisa aprender nada prático, você só tem que aprender o teórico, você tem que aprender português, matemática, inglês, filosofia, sociologia, e de prático nada. Ou seja, ou você é um teórico, ou você não é coisa nenhuma. E aí voltamos ao mesmo problema de antes. O outro problema, o terceiro problema dessa lista, é a má distribuição dos recursos para investimento em educação. E, por favor, pesquisem. É uma grande lorota essa conversa de que o Brasil investe pouco em educação. A média de investimentos em educação da OCDE, dos países mais ricos do mundo, é de 4,4% do PIB. Essa é a média. De Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Itália, tudo a mesma coisa. Perto aí de 4,4%. O Brasil investe 5,6% do PIB em educação. Então, por favor, menos lorota. Menos lorota. Vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar a inteligência daqueles que nos ouvem. Só para a educação básica
só para a educação básica, o Brasil investirá em 2022 42,8 bilhões de reais. É isso mesmo. Eu vou repetir, 42,8 bilhões de reais. Isso não é pouco dinheiro. Mas, professor, onde é que está esse dinheiro? Porque tem escolas caindo aos pedaços. Nossas escolas não têm internet. Só 20% das nossas escolas tem uma quadra poliesportiva, mesmo que seja só de cimento. Onde é que vai esse dinheiro? Bom, este dinheiro, prestem muita atenção nisso, este dinheiro vai para sustentar uma máquina burocrática de educação. Não para a atividade fim, não para remunerar o professor de maneira adequada, não para comprar material, não para construir boas escolas, não para investir em qualquer outra coisa. Não é para biblioteca, não é para laboratório, é para manter o salário de altos funcionários públicos que ganham o que um similar seu ganharia na iniciativa privada, só que multiplicado por 4 ou 5. E sobre o custo do funcionalismo público no Brasil, vai ter um vídeo específico no futuro. Então prestem atenção e guardem isso. Quais são as consequências imediatas disso, então? Primeiro, que sem qualificação dos nossos trabalhadores, o Brasil fica fora do jogo econômico mundial. A nossa economia é de serviços sem qualificação. Enquanto o japonês está aprendendo Big Data, enquanto o chinês está aprendendo logística, enquanto o alemão está aprendendo alta tecnologia, o brasileiro sai da escola sem saber matemática, sem saber português, sem saber absolutamente nada de ciências, não é capaz de pensar seguindo um método claro, não é capaz de organizar os seus pensamentos de maneira lógica, não é capaz sequer de entender um texto, por mais simples que seja. Portanto, o primeiro problema é que o Brasil está fora do jogo econômico mundial. Segundo, como eu já disse, por não ser qualificado, por vender o seu trabalho por ninharia, o nosso trabalhador, de uma maneira geral, ganha pouco. E aí o resultado é uma pobreza estabelecida entre toda a sociedade. E uma pobreza que vai dizer respeito ao mercado consumidor, que não vai conseguir sustentar uma indústria que queira nascer e que vai continuar a reboque dos outros países indefinidamente. E para concluir, o quarto problema, e esse diz respeito a você, a mim, a toda a sociedade. Nós ainda somos uma sociedade que idolatra a imbecilidade. Nós somos uma sociedade que tem orgulho da própria ignorância. A nossa sociedade não lê, a nossa sociedade não estuda, até porque eu sou obrigado a escutar até hoje frases do tipo: quem estuda demais pode ficar louco, quem estuda demais não tem amigos, as pessoas que estudam demais são umas grandes chatas e não dá para conversar com elas, porque elas não se divertem como nós. Enfim, o brasileiro médio ainda pensa que é ruim estudar. Então, nós temos que resolver uma série de problemas. E como eu disse, enfrentá-los na marretada não vai adiantar nada. Nós temos que contorná-los. E como é que nós contornamos problemas complexos? A gente procura espaços, dá a volta em torno deles e começa a construir, a partir de todos os erros que nós reconhecemos, algo que não reproduza esses erros. Vamos começar por uma escola de qualidade, uma escola que seja autônoma, que dê autonomia para os professores e que os professores não sejam meros papagaios de ideologia cunhada pelos outros, que não sejam pessoas despreparadas
tanto profissional quanto psicologicamente, para enfrentar uma sala de aula. Pessoas que gostem de ler e que gostem de passar conhecimento e não apenas discurso para elevar a moral do seu líder sindical e do político pelo qual ele tem algum apreço. Enfim, nós temos que construir uma escola que tenha professores de verdade dentro dela, que tenha alunos conscientes que eles estão lá para estudar e não para se tornar pequenos militantes ideológicos, e uma escola livre das amarras do Estado, porque chega de Estado. Como diz Ronald Reagan, se uma sociedade precisa de um governo para resolver os seus problemas, então essa sociedade está em maus lençóis, porque o próprio governo já é um problema. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado desta série. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, façam rodas de debates. Eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero que vocês peguem essas ideias, amassem todas elas, mastiguem todas elas e vejam o que é que dá para aproveitar para vocês. Sejam autônomos, sejam seres pensantes, sejam seres questionadores, mas não questionadores aos moldes dos marxistas da escola de Frankfurt. Não sejam inteligentes meramente teóricos, como os bocós do positivismo. Sejam pessoas realmente autônomas, que olhem para as ideologias e digam: vocês são caminhos que naufragaram nações inteiras e eu não preciso seguir nada do que vocês me dizem, porque no final dos contos vocês querem é me escravizar. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até mais.